Bem, amigos, hoje nós temos aqui o Dr. Luiz Alberto Silveira, que é médico oncologista, certo? Conferencista espírita, também autor de livros, né? Ele hoje vai conversar conosco sobre a data do 18 de abril e sobre o tema poderia chamar Atualidade do Livro dos Espíritos. Poderia, né? Então seria a questão sobre a atualidade do Livro dos Espíritos. Então, como sempre, nossa reunião dialogada, vocês podem e diria devem, de vez em quando dar uma interrompidazinha, levantando o dedo, para poder dinamizar a nossa reunião, né? Diversificar, né? As questões podem sair naturalmente, né? E eu também participo também, contribuindo para dar mais movimentação de voz, né? A reunião, né? Então, com a palavra, o nosso amigo, não sei se antes já tem alguma questão inicialmente ali, não sei se você quer fazer uma introdução antes. Introdução, sim. Então, introdução, tudo bem. Então, tá certo. Bom, a introdução é para dizer inicialmente que eu sinto-me muito bem em estar aqui e agradeço a oportunidade que o ICEF me dá de poder conversar com vocês. Agradeço a gentileza de estarem aqui, todos encarnados e os desencarnados que aqui estão também, a gentileza de participarem desta intenção de criar imagens, criar alguma condição para uma reflexão. É muito importante que tenhamos frequentemente a oportunidade de refletir sobre nossas vidas, sobre de onde viemos, para onde vamos, a razão de ser de nossa existência, a razão de ser de nossas mazelas, nossas vicissitudes, nossas dificuldades, tentar identificar com mais profundidade estas razões de ser, a razão de ser de nossas alegrias, de nossas felicidades, a percepção se estas alegrias e felicidades são continuadas ou são efêmeras, a percepção do que produz alegrias efêmeras, comparativamente com alegrias e felicidades mais continuadas, o que nos dá uma felicidade mais continuada, o que nos dá uma alegria, uma felicidade mais pouco duradoura. Estes chamados prolegômenos, no Livro dos Espíritos, existem também os chamados prolegômenos, que são coisas que são úteis, interessantes e necessárias de serem ditas antes de entrar no foco principal da razão da minha estada hoje aqui. Então, vocês são a razão de eu estar aqui e vocês não imaginam, os que aqui estão, os que estão nos ouvindo e vendo, esta semana a minha preocupação com as coisas que iria falar aqui hoje. Por entender que vocês têm diferenciação na percepção e que todos estão ávidos por uma palavra nova que estimule uma reflexão nova e uma percepção nova nas suas vidas de relacionamento domiciliar, social, assim por diante. Então, estes prolegômenos, uma palavra incomum, mostram ou nos... eu gostaria que eles nos levassem à percepção da importância da data de hoje e da razão de ser do tema. Hoje, 18 de abril de 2012, nós estamos completando 155 anos do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos teve uma repercussão. O Livro dos Espíritos foi o fato novo. O Livro dos Espíritos nos permitiu ver de que, ao nos afastarmos do planeta, não necessitamos mais dizer adeus, e sim até logo. Primeira reflexão: a possibilidade de não dizermos mais adeus, e sim até logo. Isto é, a viabilidade, a possibilidade pelo conhecimento
do reencontro e do encontro com os que já partiram. A possibilidade da comunicação com os que já partiram. Nós vivemos uma vida voltada à busca da felicidade. Os espíritos que habitam mundos superiores habitam mundos de felicidade, que são mundos inerentes à sua consciência. A sua consciência pela segurança do dever em cumprimento continuado, não do dever cumprido. Um espírito superior tem um dever continuado, um dever com a caridade, um dever com a fraternidade, um dever com o amor, um dever com o perdão, com a compreensão, com o saber quando se deve calar, quando se deve falar, o dever com o olhar carinhoso, o dever com a palavra oportuna no momento correto, de modo que aqueles que convivem com o espírito superior, seja em espírito, seja numa relação de espírito-matéria, possam sentir a harmonia, possam sentir o equilíbrio, possam sentir a boa energia destes relacionamentos. Então, o sentido da vida é a busca da felicidade. E a felicidade ela é inerente à consciência que temos do que fazemos, do que somos alvo e objeto do que os outros fazem e querem de nós. E como reagimos a estes fatos relacionados aos outros que interagem com a gente. Certa feita eu disse aqui de que essa é a terceira vez que venho ao Instituto Cultura Espírita, e me é, repito, muito gratificante, de que uma das metas do espírito é tornar-se cuidador. O espírito superior ele é eminentemente um cuidador do bem-estar, um cuidador da visão espiritualizada da vida, um cuidador da continuidade da vida, de modo que nós nos vejamos como espíritos. Nós ainda não nos vemos como espíritos. Nós estamos na Terra, na quinta raça, a raça ariana. Os que leram Exilados de Capela, os que leram, que vão ler, podem acompanhar esta evolução no planeta em relação à sua ocupação espiritual e à sua ocupação material. Nós estamos na raça, constituímos a raça ariana e somos os responsáveis por assegurar a estrutura para a sexta e sétima raça. E essa estrutura se espera, por conta de comunicações, seja uma estrutura de harmonia, de equilíbrio, de resgates concluídos, de modo a tornar nosso planeta um planeta de regeneração, e não mais um planeta de expiações e provações. O que nos espera na sexta e sétima raça é um progresso mais acelerado. Nós ainda estamos engatinhando, estamos na infância da percepção, mas já idosos no compromisso de percebermos um pouco mais. Portanto, a necessidade de uma aceleração da nossa compreensão a respeito da razão de ser de todos nós aqui neste planeta. Um planeta em que a matéria nos envolve, nos estimula e nos coopta continuadamente. Um planeta em que o ter transformou-se, na maioria dos casos, em objetivo de existência, e não instrumento do aperfeiçoamento do ser. Um planeta que nos deixa, de forma significativamente abrangente, com muito mais medo de perder do que com muito mais alegria de conhecer o porvir e as possibilidades de conquistarmos a paz em nossos espíritos, ou a paz dos nossos espíritos. Recentemente, pus-me a me olhar no espelho, sem piscar, o tempo que eu pude ficar sem piscar, e algo meio louco. De repente, eu comecei a me ver diferente.
consegui perceber de que eu estava me olhando. Entendam isto. Eu estava me olhando. Portanto, eu consegui perceber dois seres. Um que estava olhando o outro no espelho. Um espiritual olhando o outro material. Olhando o rosto, olhando a face. E aquele ser material ao qual eu estava me fixando, naquele momento teve uma importância menor do que a sensação que eu estava tendo e me sentir com uma energia interior como um espírito. Allan Kardec, quando era de alguma forma admoestado, agredido e submetido a maledicências, ele dizia que buscava nestes momentos uma forma de se sentir mais no mundo espiritual do que no mundo material. Ele dizia até de sentir-se superior. Ele elevava o pensamento e olhava as coisas que aconteciam ao seu redor e tornava-as efêmeras, passageiras, sem muito valor. E com isso, ele superava as dificuldades na continuação da sua obra. O passado e o futuro estão no presente. As coisas que eu comecei falando já são passado. As coisas que de imediato eu direi já são futuro, mas se encontram no presente. Portanto, nós vivemos cada dia com a responsabilidade de tornar esse presente cada vez mais tranquilo, mais sereno, mais produtivo do ponto de vista dos relacionamentos ligados à energia que comanda e domina nosso corpo. Mais positivo no sentido de superarmos as dificuldades, superarmos os desafios, os medos, os receios, as angústias, as inquietudes, por acreditar, por ter a convicção de que estamos num processo em que a cada minuto vivemos um futuro. E num processo em que a cada minuto apreendemos mais, a cada minuto temos oportunidade de conhecer mais, de melhorarmos mais como seres humanos e, sobretudo, de entendermos de que a vida espiritual, a família espiritual é uma família eterna. Nós ainda temos muito medo de ter. Quando temos muitas coisas, protegemos estas coisas o máximo. Medo de não ter, medo de não ser, medo de ser, medo de sair de casa, de atravessar a rua. Temos muito medos porque nossa vivência e nossa experiência ainda é muito materializada, é muito material. Os medos nos tornam mais ligados à matéria. A compreensão da vida espiritual e da atenção que devemos dar à nossa condição de espíritos, de modo a reduzir as inquietudes e as mazelas que nos ocorrem a fatos puramente passageiros, que serão superados pela compreensão e pelo perdão e pela fraternidade e, sobretudo, pela caridade, que serão compensados pela consciência da razão de ser de nossa existência. A consciência é a base da existência, seja na terra, seja fora da terra, seja nas diversas moradas da casa do Pai. O tema hoje é a atualidade do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos constituiu-se na chamada terceira revelação. A primeira revelação foi a revelação de Moisés. E Moisés tinha também os seus 5 tópicos, as suas 5 partes ou 5 livros dentro de uma obra só. E isso chama-se de Pentateuco, as 5 obras, o Pentateuco de Moisés. O Pentateuco de Moisés era Gênesis, Número, Levítico, Deuteronômio
e Êxodo. Ali está toda a obra do pensamento e das revelações que Moisés trouxe ao planeta. Passado um tempo, tivemos o Pentateuco também do amor. De Moisés foi da primeira revelação. A primeira revelação de que há algo mais do que somente a vida material. A primeira revelação, a revelação mosaica. A segunda revelação foi de Jesus Cristo, a revelação do amor, a revelação dos comportamentos, da necessidade de comportamento que vem com mais facilidade, que nos levam com mais facilidade ao encontro da paz, ao encontro do equilíbrio, ao encontro das razões permanentes que podem nos fazer felizes. A segunda revelação também se apoia nos evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas, João. A terceira revelação nos foi trazida por Allan Kardec, através do Livro dos Espíritos. Esta terceira revelação foi contundente no que diz respeito aos conceitos que se tinha em relação aos relacionamentos com a espiritualidade. Kardec, professor Hippolyte, tem pronúncias um pouquinho variadas, Léon Denisard Riveil, ou Riveil, um francês de Lyon, um homem voltado às ciências, um homem voltado ao método, à metodologia, às coisas concretas, às coisas que podiam ser percebidas, pesadas, sentidas, palpadas. Um homem que desde cedo, por sua formação educacional e cultural na Suíça, no Instituto Pestalozzi, um homem que desde cedo e muito jovem, já aos 14 anos, iniciou com produção cultural, pela sua convivência com o mestre Pestalozzi. Um homem que foi produzindo instrumentos de caráter educacional, de caráter cultural, e transformou-se num homem respeitável nas academias de Paris à época. Isto nos idos de 1850, 1840, 1850. O professor Riveil, professor Hippolyte, era chamado professor Riveil, em casa era chamado Hippolyte, ele não imaginava estar envolvido num dado momento com as questões ligadas à espiritualidade. Ele foi gradativamente sendo envolvido neste processo do conhecimento da espiritualidade e que, ao resgatarmos os fatos que levaram à iniciação do professor Riveil aos assuntos da espiritualidade, nós vamos chegar na época de 1848, mais especificamente em 31 de março de 1848, nos Estados Unidos, nos arredores de Nova York, numa cidade chamada Hydesville. Em Hydesville havia duas irmãs, Katy e Margaret, que tinham mediunidade para fenômenos físicos e começaram a perceber sons, batidas, começaram a ter visões e começaram a comentar sobre estas percepções com seus pais, com a comunidade, e por isto sofreram muito. Imaginem, em 1848, duas jovens demonstrarem para a comunidade as percepções, vamos chamar de extrasensoriais, que estavam tendo. Assim começou a percepção sobre algo mais que veio gradativamente se insinuando, fortificando e consolidando no contexto do conhecimento da espiritualidade.
A partir dessas percepções, já na Europa começou a surgir, um pouco depois, 5 anos após, as informações de que grupos começaram a fazer reuniões em que se percebia o movimento das mesas, chamadas mesas dançantes. Se percebia uma movimentação que a princípio parecia ser algo mais ligado à matéria, ligado a uma magnetização, algo mais físico. Entretanto, num dado momento, pelo olhar e ver, pelo ouvir e escutar, frequentemente nós olhamos e não vemos a mediunidade que temos, a extrasensorialidade que temos. Não nos atemos muito às coisas que ocorrem ao nosso redor por falta de foco. Quanto mais olharmos e vermos, ouvirmos e escutarmos, mais poderemos perceber nossa potencialidade e capacidade de um entendimento maior das coisas que nos rodeiam. Quando o nosso olhar e ver é muito focado em algo que diz respeito à necessidade da existência material, nós seremos eminentemente materialistas. Quando ele é focado ao ver as energias que nos circundam, começamos a mesclar matéria com energia, matéria com espírito. E começou-se a perceber que estas mesas girantes, essas mesas dançantes, elas começaram a denotar nesses movimentos algum grau de consciência de inteligência. Que começou-se a fazer algumas perguntas e havia aparentemente uma resposta a partir dos movimentos dessa mesa. Pelo toque, sim, não, sim, um toque, não, 2 toques, por exemplo. Portanto, essas mesas girantes não eram, esses movimentos não eram simplesmente fruto de um princípio físico. Havia uma inteligência que movimentava essas mesas. É de se entender que o início da comunicação tenha sido dessa forma ainda um pouco grotesca. É de se imaginar que pessoas naquela época teriam muito mais dificuldade de receber uma comunicação de imediato, auditiva, visual. É como uma aprendizagem de criança que vai aperfeiçoando até entender melhor o brinquedo. E as mesas dançantes eram objetos de brincadeiras, de frivolidades nas reuniões dos parisienses, por exemplo. E a Europa foi, desde as irmãs Fox, nos Estados Unidos, a Europa foi o segundo cenário, e sobretudo Paris, o segundo cenário em que estes fenômenos começaram a ser mais percebidos, olhados e vistos, e começaram a ser mais aprofundados. O professor Rivail tinha amigos voltados a que estavam de alguma forma interagindo com estas percepções do significado das mesas dançantes, das mesas girantes. E um deles, o amigo Fortier, convidou o professor Rivail para participar de uma reunião de magnetização na casa de um senhor chamado Roger. Lá começaram a aprofundar o significado das mesas girantes. Isso numa primeira reunião. Numa segunda reunião foi dito ao professor Rivail, que era um homem do método cético, que precisava de comprovações, portanto, foi dito de que essas mesas respondiam a perguntas. Imaginem um cientista, de repente, receber a informação de que mesas respondiam a perguntas. E ele começou a participar cada vez mais destes encontros em vários ambientes. E um grande amigo dele, o senhor Carlotti, um amigo de infância, de mais de 25 anos, o professor Rivail devia ter uns 50 anos, mais ou menos nessa época, afirmou, como era um amigo, uma pessoa da confiança, de que as mesas girantes significavam os movimentos, respostas dadas, e a expressão foi, pelas almas dos defuntos. Isso atraiu a atenção do professor Rivail.
começou a participar de reuniões, mais na casa do professor Roger, a maioria das reuniões eram lá, e estas reuniões tinham médiuns que já começaram a aperfeiçoar o processo da comunicação, que não era apenas a percepção do movimento físico com um grau de inteligência, pela forma como esse movimento ocorria. E o interessante é que essas médiuns, inicialmente, Caroline e Julie Baudin, depois Céline Jaffé, eram muito jovens. Caroline tinha 16 anos e Julie tinha 14 anos. Elas eram as médiuns que começaram a trazer as informações da espiritualidade do professor Rivail. E ele começou a fazer perguntas, se interessar pelo assunto, até que a mentora, o mentor da médium Caroline, chamado Zéfiro, fez contato com o professor Rivail e disse de que ele estava sendo cooptado gradativamente a se aproximar de uma grande missão a ser desenvolvida no planeta, na Terra. E disse-lhe também que Zéfiro havia sido, no passado, numa encarnação passada, amigo do professor Rivail. E que naquela época, o professor Rivail, numa encarnação anterior, era um sacerdote, antiga Gália, um sacerdote druida, chamado Allan Kardec. Um sacerdote druida era um sacerdote já voltado para os conhecimentos de fatores mais espiritualizados. Isto em encarnações passadas. A ideia da divindade, a ideia da comunicação não é uma ideia recente. Ela foi aperfeiçoada recentemente. E então o professor Rivail ficou sabendo que ele, num dado momento, chamou-se Allan Kardec. As reuniões continuaram e ele começou a fazer perguntas, incorporou a médium Caroline, um espírito ao qual o professor Rivail perguntou qual era o nome, e ele resolveu dizer-se Espírito da Verdade, sem uma denominação específica. E a ele foram feitas inúmeras perguntas. O professor Rivail solicitou a presença de espíritos superiores para poder ter informação que lhe desse o sentido de credibilidade, e teve contato com Sócrates, um filósofo grego, todos nós já ouvimos falar, e a partir de Sócrates começou as comunicações, sobretudo mais a miúde com o Espírito da Verdade, e estabeleceu-se fazer perguntas, e as respostas foram constituindo num manancial cultural espírita que, em 18 de abril de 1857, transformou-se no Livro dos Espíritos. Esse Livro dos Espíritos contava com 176 páginas e 501 perguntas e respostas. Foi lançado pela editora Danty, no Palácio Royal em Paris, e teve seu impacto. Uma segunda revisão, já com a participação de mais espíritos, então várias famílias, a família Baudin, das irmãs Caroline e Julie, a família Roustan, a família... Lembra da terceira família? Boudet. Amélia Boudet. Foram importantes nesse processo de captação de informações espiritualizadas, por serem médiuns, terem médiuns suas famílias, de modo a constituir um livro em que o professor remitiu perguntas as mais variadas sobre os diversos ensinamentos ligados a diversas áreas do conhecimento humano. Esse livro foi lançado nesta época. Tempo após, em Barcelona, o livro foi solicitado por um amigo do professor Rivail, e o livro foi proscrito pela Igreja Católica, entrou no índex de livros proibidos da Igreja Católica, e muito tempo depois é que foi retirado deste livro.
e não só o Livro dos Espíritos, mas os livros que seguiram o Livro dos Espíritos. E assim, de alguma forma muito sucinta, eu falaria muito mais tempo sobre isto, mas a intenção é mostrar como surgiu o Livro dos Espíritos e identificar no Livro dos Espíritos o primeiro momento em que se poderia dizer até logo, e não adeus. Até logo no momento de desencarnar, e não adeus no momento de desencarnar. Pelo fato de que há uma vivência espiritualizada de seres que podem ser reencontrados e podem comunicar-se. O Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira parte, as causas primárias, que trata do universo, de Deus, a origem de Deus, a infinitude do universo, a constituição da matéria. Esta primeira parte deu origem ao livro Gênese. A segunda parte do Livro dos Espíritos trata do mundo dos espíritos, as comunicações, os desencarnes, os encarnes, aprofunda através de perguntas e respostas o conhecimento da espiritualidade. Esta segunda parte deu origem ao livro dos médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos trata das leis morais, 12 leis morais, da justiça, da caridade, da reprodução, da conservação, da família, 12 leis morais. E estas leis morais deram origem ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte do Livro dos Espíritos trata dos prazeres, das recompensas e das penalidades futuras em relação aos comportamentos da existência. E isto deu origem ao livro O Céu e o Inferno. E este é o Pentateuco de Kardec, que são os pilares da doutrina espírita. Kardec, posteriormente, foi substituído por Leon Denis, que era um discípulo, que deu certa continuidade ao trabalho de Kardec. E Kardec foi um incansável batalhador pela doutrina espírita. Entenda-se doutrina como religião, filosofia e ciência. Entenda-se que os livros que se enquadram na ideia do Pentateuco não são livros para serem lidos, são livros para serem estudados. A maioria de nós lê, e às vezes até lê muito pouco e muito superficialmente. Mas se quisermos conhecer e perceber a vastidão destes ensinamentos, a amplitude destes ensinamentos e o significado em nossas vidas pessoais, hoje, na matéria destes ensinamentos, nós precisamos estudar o Livro dos Espíritos, estudar a Gênese, estudar o Livro dos Médiuns, estudar o Céu e o Inferno. Nós vamos perceber um mundo que vai nos permitir viajar às diversas moradas da causa de Deus. Então, os prolegômenos se tornaram monopolizadores da palavra. Está na hora de vocês perguntarem e contribuírem de alguma forma, e depois eu continuo. Bem, então, depois dessa introdução, vamos passar ali a palavra para o nosso amigo Dr. Valmor, né, que fez a conferência da quarta-feira passada, né, para começar a nossa conversa. E esperamos que os demais participem também, né? Bom, boa noite, né? Como Allan Kardec era o chamado professor, agradeço ao professor, né, essa introdução. E me diga, por favor, professor, o Espiritismo, sendo em sua essência ciência, filosofia e religião, a própria ciência atual do homem do século XXI, ele já conseguiu contestar alguma das questões do Livro dos Espíritos, já que o livro traz mais de 1000 perguntas que Kardec colocou. Exatamente, a segunda edição, né? Então, a ciência já mostrou, não, isso que a espiritualidade respondeu não tem muito a ver. Ou será que o Livro dos Espíritos continua atual? Como o senhor a ciência se omite em relação a considerações mais aprofundadas sobre este assunto. A tendência dos homens da academia é se contraporem
pelo simples fato de se contraporem. Os ensinamentos são contestados pelo fato da forma como eles chegam, pela incredulidade em relação à possibilidade da comunicação espiritual. A academia e a ciência ainda é voltada para o que pode ser cheirado, pesado, medido, palpado, embora se perceba de que está havendo uma progressiva modificação no entendimento. Mas ainda o Espiritismo, sobretudo, à mercê dos homens da academia, numa grande parcela, não diria na totalidade, ainda é olhado com desdém, ainda é olhado com desconfiança, a ponto de eu, médico oncologista, ter muita dificuldade numa reunião técnica aventar as coisas que estou aventando aqui com vocês. Eu seria considerado como alguém que se baseia no além e não nas coisas concretas, direcionadas às respostas objetivas da matéria. A subjetividade humana não é considerada ainda na academia. Embora todos os seres, todos os acadêmicos tenham necessidade de amor e saibam que o pensamento vem antes da matéria, e saibam que a adrenalina pode ser dosada e que a adrenalina pode ser produzida por uma sensação de medo, por exemplo, e o medo não pode ser palpado, sentido, cheirado, pesado. Portanto, o medo é pensamento, o medo é energia, o medo não é matéria que gera matéria. Mas ninguém resolveu ainda estudar esses fenômenos, até dando metodologia, porque o Espiritismo mostra, a partir das consequências, as causas. Segue uma metodologia científica também. E não há contestação às suas colocações por conta de serem inerentes à necessidade do ser humano, por conta de todos nós sentirmos que dentro de nós há algo mais do que um coração, 2 pulmões, 2 rins. Nós temos mais necessidades que são subjetivas. E nossas necessidades são mais subjetivas do que objetivas. A objetividade da vida é relativamente simples de ser alcançada. Roupa, carro, casa, dinheiro, comprar isto, aquilo, é relativamente simples. É questão de colocar a inteligência em prol do trabalho e alcançar a objetividade da vida. As pessoas que trabalham, que desenvolvem a inteligência, sua consciência de percepção até da matéria, e com isto conseguem deter conteúdos e conhecimentos diferenciados, conseguem trabalho. E conseguem atingir os seus objetivos materiais, na sua imensa maioria. Sobretudo quando o ter não é instrumento de existência, e sim para o aperfeiçoamento do ser. Entretanto, a subjetividade, essa sim é difícil. Por que a subjetividade da vida é mais difícil de ser entendida e percebida? Porque nós somos espíritos com idades diferentes, que vivemos mais ou menos encarnações. Espíritos com percepções diferenciadas por conta da nossa cultura pessoal, individual, educacional. Espíritos diferenciados por serem uns missionários do planeta, vieram ao planeta para ajudar os demais, e outros que aqui estão para espiar as mazelas que provocaram em outras existências. Essa combinação de espíritos evoluídos com espíritos ainda não evoluídos tem permitido a evolução do planeta e o caminhar para a 6ª e 7ª raça, que deverá ser uma raça de regeneração. Exilados de Capela nos diz que vamos passar por grandes transformações, que uma parcela significativa dos encarnados sairão do planeta, por conta de que novos espíritos já mais diferenciados estão chegando ao planeta. E eles é que levarão o planeta a um processo mais acelerado de entendimento. Há uma pergunta? Professor, obrigado. Sim? O Livro dos Espíritos pode ser considerado um trabalho acabado? Não. O Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas e respostas. Nós, como espíritos aqui no planeta, não estamos acabados. Nós conhecemos muito pouco ainda da razão de ser e existir da existência. Nós
se nos reportarmos ao que entendíamos há 200 anos atrás, 300 anos atrás, vamos perceber o quanto evoluímos nesses 300 anos no que diz respeito ao conhecimento. Seja até o conhecimento das coisas, da matéria, das ciências, da arquitetura, engenharia, assim por diante. Evoluímos fantasticamente. Inclusive pela encarnação de espíritos mais evoluídos no planeta, exilados no planeta deles, na morada deles, serem evoluídos, mas terem cometido pecados, e a expiação deles foi vir ao planeta para dar um pulo de conhecimento no planeta. Então nós tivemos um pulo no que diz respeito aos conhecimentos no planeta. Então nós evoluímos muito. E no momento que nós conseguimos perceber algo mais do que percebíamos na época das cavernas, temos a possibilidade de sentir bem mais aprofundadamente nossas inquietudes e as coisas que nos fazem verdadeiramente felizes. Portanto, as leis de progresso, que são uma das leis morais, elas estão em contínua atividade, em contínuo andamento. Portanto, o conhecimento de hoje pode ser um conhecimento diferente daqui a 5, 10 anos, no que diz respeito à espiritualidade, porque nós vamos apreendendo o conhecimento da espiritualidade na medida que nos tornamos aptos a compreendê-los. Imaginem todos nós aqui, de repente temos a visão de um espírito. Como será que cada um de nós reagiria se houvesse um plasmar de um espírito desencarnado neste ambiente? Será que todos nós teremos condições de, com tranquilidade, com harmonia, entender isto? Conviver com esta aparição? Como é que nós nos sentiríamos se isso acontecesse? Se isso acontecesse em nossa casa, como é que nós nos sentiríamos com informações que ainda não temos condições de perceber? Na verdade, nós percebemos isso, é tudo muito analógico, assim como o Pentateuco é analógico, né? Moisés, depois Jesus, depois Kardec, que foi a terceira revelação, e até agora nenhuma outra revelação. Provavelmente teremos mais revelações, sobretudo na hora que nos transformarmos num planeta de regeneração. Porque se há uma expectativa de sermos um planeta de regeneração, uma morada de regeneração mais diferenciada, em que predomina mais amor e menos crueldade, mais justiça, mais fraternidade, mas ainda pecadora, e posteriormente caminharmos para um mundo superior, para um universo de felicidade, imaginem as novas perguntas e as novas respostas. Portanto, seguramente, nada é acabado quando a existência é infinita. Pois é. É interessante essa colocação, e confirmando o que o nosso colega disse, evidentemente que não é uma obra acabada, porque, além de tudo, com toda a genialidade do Kardec e a assessoria dos espíritos, aquelas questões foram questões muito importantes para 1857. Continuam sendo importantes hoje, no século XXI. Porém, há questões ali que não se abordavam, porque problemas que não existiam naquela época, até mesmo linguagem que não existia. O inconsciente naquela época não era conhecido. Freud tinha 2, 3 anos de idade, por exemplo, né? Então, e assim por diante. Então, há questões que são adicionadas nas obras complementares, psicografadas pelo Chico Xavier, 400 livros, que o Chico Xavier psicografou, 400 e poucos livros. As obras psicografadas por Divaldo Franco, tem mais de 200 obras psicografadas por Divaldo Franco, botando questões de ordem psicológica, uma série de questões profundas da atualidade, né? Questões seríssimas, né? Enfim, outros autores, Emmanuel, o espírito Emmanuel, André Luiz, né? E fora os espíritos encarnados, que estão estudando, escrevendo, ampliando, avaliando uma série de outras questões, né? Modernas, atuais, seríssimas, que precisam ter a visão espírita dessas questões. Mas a base está toda ali, realmente está. Aquelas 1019 perguntas são basilares, são fundamentais, foram necessárias e continuam sendo atualizadas. Embora a linguagem precise ser atualizada, a linguagem, não o conteúdo, não a mensagem, que está sempre atual, mas a linguagem, que é uma linguagem antiga, e que nós hoje temos uma linguagem já falando em energia e tudo mais, né? Que naquela época não existia. Agora, Ricardo, a leitura, sim, a leitura
pode nos dar um certo limite para o entendimento, tendo visto que a linguagem ainda é adequada àquele momento. Exato. Mas se nós estudarmos, nós podemos perceber na resposta algo mais do que aquela época. Porque o espírito que trouxe a verdade era um espírito que já havia percebido a verdade, que não é a verdade daquela época. É a verdade universal, a verdade cósmica, a verdade de Deus. Senão ele não seria competente para trazer informações. Então a verdade, ela não tem limite de idade, a verdade. A verdade é sempre verdade. Entretanto, o linguajar para perceber a verdade e o entendimento da informação que a verdade traz é um pouco adequado às percepções que as pessoas têm num dado momento pelo seu limite de apreensão das coisas. Obviamente, em 1848 havia um limite de apreensão. É como nossos filhos. Um filho de 2 anos, 3 anos, 5 anos, ele tem limite de apreensão, ele começa a aprender as primeiras palavras. Você, pai, seria o espírito da verdade para um filho que está engateando no processo de aprendizagem. Que quando ele chegar à sua idade, ele vai perceber que quando o pai dizia não faz isso porque faz dodói, significa que tenho que fazer prevenção, tenho que cuidar do meu espírito, tenho que cuidar do meu corpo para cumprir minha missão, para não antecipar minha missão por não ser um suicida crônico que se agride continuadamente por maus pensamentos, coisas mal resolvidas, um suicida crônico que está sempre em nhan. Nós vivemos uma população de gente em nhan, gente que sempre quer uma atenção, gente que quer ser cuidada, gente que quer sempre ser atendida, gente que está sempre de mal com tudo, gente que está sempre pedindo mais, sem olhar o que acontece ao redor, gente que ainda está no processo de feijão pouco, meu prato primeiro, chegar primeiro para ganhar as coisas, se sobrar o outro pega. Ainda temos muito disso. E seguramente não estou faltando com a verdade, basta olhar o jornal e ver o que está acontecendo no dia a dia, no desrespeito que as pessoas têm com as outras. Então nós vamos aprender muito e nosso filho vai entender a linguagem mais tarde. Então a verdade nos foi dita. As perguntas estavam adequadas àquela realidade, mas também feitas por um homem genial. Um homem que já tinha uma percepção diferenciada. Por isso o Livro dos Espíritos tem uma atualidade muito interessante. Se vocês lerem cada pergunta e perceberem a resposta, e estudarem, buscarem o desdobrar do Livro dos Espíritos, sim, que são esses novos livros, ler, por exemplo, a parte final do Livro dos Espíritos é extremamente excitante do ponto de vista do conhecimento. A parte final do Livro dos Espíritos, não mais as perguntas e respostas. Ler Gênesis com profundidade é muito interessante. A gente viaja lendo Gênesis. A gente viaja na evolução humana, a gente viaja na criação da matéria, a gente viaja nas possibilidades, nas perspectivas da matéria. Portanto, ler, estudar, participar, ter a mente aberta, o coração aberto, ter paz, ter harmonia para poder apreender os conhecimentos que a natureza está nos trazendo, nos permite evoluir mais rapidamente e fazer o planeta chegar mais rapidamente à sua regeneração. Então, os ensinamentos, a aprendizagem destas informações, elas têm um poder de abrangência que depende da nossa capacidade de entender essa abrangência. Porque nem sempre temos capacidade de entender a abrangência. Não é? Você imagina, em 1600, aparecer um telefone celular no meio de uma comunidade. Você ia olhar para aquilo e ia dar tiro, ia dar uma flechada. Porque aquilo ali era um ser, sei lá, e se alguém dissesse eu que construí, seria queimado em praça pública. Não é? O que a Inquisição fez, tantas coisas foram feitas. Então, nós vamos aprender muito, nós vamos melhorar muito, nós vamos ser muito mais bonitos espiritualmente. Nós somos fadados a isso, porque Deus é bom e justo. E quem é Deus? Está aí a pergunta do Livro dos Espíritos, como é que é Deus? Como é que a gente vê Deus? Deus onipotente, onipresente, poderoso. Deus é essa energia criativa, amorosa, harmônica, que nos inebria, que nos contagia, que ainda no planeta de expiação e provação nos deu uma maravilha de planeta. Para entender Deus, tem que entender a sua criação.
para entender o funcionamento de um relógio, tem que entender o que o relojoeiro bolou para montar o relógio. Se eu olhar o meu planeta de fora e perceber a sua pluralidade de entendimentos, perceber o seu equilíbrio geológico, geofísico, seu equilíbrio climático, há um Criador. É do efeito para a causa. Há um Criador. Se eu acho que o relógio teve um Criador, por que não aceito que um planeta maravilhoso como o nosso também não tem um Criador? E nós temos que olhar e ver um pouco mais as belezas que o Criador nos colocou à disposição para sermos mais românticos, para sermos mais... E Allan Kardec não era romântico, era um homem firme, justo, firme, e que já havia tido uma encarnação como sacerdote. Na verdade, já tinha nas suas entranhas espirituais o germe da percepção espiritualizada. E não foi difícil para ele adentrar no mundo do conhecimento espírita, porque já trazia em encarnação anterior conhecimento dos cristais, conhecimento de astronomia, que eram características dos sacerdotes druidas. Então nós temos uma carga que trazemos, e que se percebermos nossas aptidões mais sincrônicas com nossas intenções, nós poderemos desenvolver muito mais coisas que até então não olhamos em nós mesmos, como percepção do som, percepção dos aromas, percepção da natureza, tudo em perfeito equilíbrio, que sobrevive ao ser humano, porque o ser humano é matéria, o que é da matéria vai à matéria, o que é de Deus vai a Deus, e esta matéria continua para dar atenção a novos seres humanizados, que vão também participar do processo evolutivo. Se vocês não perguntam, eu não paro, hein? Vamos tornar uma dinâmica a reunião, gente, né? Não, tá bom, tá ótimo. Então lá, dona Nilza. Boa noite, professor. Tá. O senhor falou sobre a compreensão de Deus, que é Deus, né? E a criação dele. Como compreender Deus se o homem não compreende a si próprio e nem a natureza? Nada que foi criado por Deus. Nem o amor. Que a alma, o espírito, para Deus, para o espírito, não há limite de tempo e nem de espaço. Se houvesse compreensão, seria mais fácil. Isto, não é à toa que nós estamos compreenderíamos, não? O que é Deus? O que é Deus? É interessante, né, o Luiz Alberto, que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a número 1, ela é sui generis. Sim. Ela não começa quem é Deus, né? Que é Deus. Quem já percebeu isso, né, é um detalhe fantástico, né? Começa com a genialidade de Kardec, começa aí. Que é Deus? Ele despersonaliza, ele tira ao lado antropomórfico. Isso, perfeito. Né? Ele coloca já na própria pergunta, como você disse, na genialidade dele, né? Ele coloca na própria pergunta já uma visão completamente diferente, né? Então, que é essa visão cósmica, essa visão universal, o amor universal, a inteligência universal, não é um homem, não é Jesus, não é alguém que fica contente, não é um homem de barbas brancas com cajado. Exato. Céu, ou aquele olho que desenhava na aula de religião, era um olho, né? Ou está sempre te olhando, né? Na aula de religião eu aprendi assim, que era um olho, na religião católica, claro, né? Então é uma pergunta fantástica, né? Então a primeira pergunta já induz a essa concepção completamente, de uma dimensão completamente diferente, né? Então, evidentemente, a gente não pode entender a essência íntima de Deus, lógico, porque não temos condições para isso, tá? Mas a gente pode entender uma noção, que é uma noção completamente diferente da noção religiosa tradicional. Buda trouxe uma mensagem, o pessoal achou que Buda era Deus. Jesus trouxe uma mensagem, achou que Jesus era Deus, né? Então vem completamente mudar. A lua era Deus, o sol era Deus, exato, tudo era Deus.
A gente passou a gente passou pela litolatria, né? A idolatria à pedra, né? Litias e cálculo, né? Litotripsia. Então a litolatria, adoração de ídolos, depois a fitolatria, depois a zoolatria, né? Aí depois há uma visão antropomórfica de Deus, né? Então vem liquidar completamente com isso, né? Estes encontros locais e internacionais, né? Eles, no meu entendimento, eu gosto muito da filosofia espírita, de abordar temas da filosofia espírita, muito mais do que a ciência, porque ainda não consigo entender, eu entendo muito pouco, mas a filosofia eu consigo aprender um pouco mais porque eu consigo sentir. Então, o pensar, o sentir e o agir devem estar integrados no momento que a gente sente. Então, eu acho que sensações nos dão sentido da vida quando são boas. O Nietzsche dizia, né, professor, você pode ser o mais pobre dos ricos ou o mais rico dos pobres. Você pode estar isolado em meio à multidão, estar absolutamente só em meio à multidão, e rico, pleno de relacionamento em grupos pequenos. Há uma frase no cancioneiro popular nosso que dizia assim, numa música antiga: andei pelo mundo afora procurando encontrar um lugar para ser contente onde eu pudesse ficar. Mas a vida não mudava só o lugar. Portanto, é a consciência, né? E aquela parábola do concerto do mundo, que alguns já devem conhecer, um cientista resolveu consertar o mundo. Ele não aceitava mais o mundo, nosso planeta, do jeito que está. Quis encontrar estratégias para consertar o mundo e pôs-se a estudar na sua casa como eram os comportamentos humanos e que modo poderia ser utilizado para melhorar o comportamento humano. Só que o filhinho dele, de 7 anos, começou a fazer barulho, incomodar e atrapalhar o estudo desse cientista. Ele, para afastar o menino do ambiente e poder estudar, ele arrancou de uma revista um mapa mundi e cortou essa página aqui onde tinha um mapa do mundo, cortou em vários pedaços e disse para o menino: quero ver se você consegue construir o mundo de novo, consertar isso que o pai rasgou. Bom, ele tinha certeza que o menino não ia conseguir, um garoto de 7 anos não conhece o mapa mundi. Passados 5 minutos, o garoto veio com o mapa mundi corrigido, certinho, refez, consertou o mapa. Aí o pai perguntou: mas como é que você conseguiu fazer isso? Não, pai, eu vi que no outro lado da folha tinha a fotografia de um homem. E o homem eu conheço. O nariz, eu sei que é aqui, o olho, eu sei que é aqui. E na hora que eu consertei o homem, eu vi que eu tinha consertado o mundo. Então é o nosso conserto que vai nos fazer mais felizes, é a nossa consciência que vai nos fazer mais felizes. A consciência de ter feito bem, a consciência de ter sido bom, a consciência de que eu abraço sem mais nem menos, não precisa dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, a consciência de que eu olho com mais atenção ao sofrimento ao meu redor, a consciência de que eu estou convencido de que tenho sido útil. E ser útil não significa dar dinheiro, significa fazer coisas grandiosas, não. Porque um conjunto de pequenas coisas gera grandes coisas. Às vezes digo aos meus pacientes portadores de câncer: doutor, o câncer dá sintomas? Isso depende. Primeiro, depende do tamanho deste tumor. Se é um tumor pequeno, ele está, dependendo da localização, ele não dá sintoma nenhum. Agora, um tumor pequeno no cérebro dá sintoma rápido. Um tumor grande, às vezes, dentro do abdômen, como tem distensibilidade, pode não dar sintoma nenhum precoce. Então, as manifestações têm interdependências, todas têm interdependências. Tudo que é grande, um dia foi pequeno, de um modo geral. As coisas não nascem grandes. Então, se nós nos atermos às pequenas coisas que diz respeito ao dia a dia dos relacionamentos prazerosos, no sentido da humanidade, da compreensão, da humanização dos relacionamentos,
no conjunto do planeta, se cada qual colocar essa migalha, esse planeta terá uma grande coisa, boa, fraterna, e não mais o que nós estamos assistindo. Há de se compreender que o atual comportamento do ser humano, na sua grande maioria, não tem como deixar para a geração, para a sexta raça e a sétima raça, um planeta de regeneração. É só ligar a televisão, ver o jornal, coisas que a gente consegue ver, imagina as coisas que a gente não consegue saber, que acontece dentro da casa da gente, que acontece nos arredores onde a gente mora. Não estou falando que acontece lá no Zaire, lá na África, não. Estou falando que acontece ao nosso redor e que a gente não sabe. Nós estamos numa vida rotinizada, robotizada, a gente sabe quase tudo que vai fazer no dia seguinte, levar o filho para a escola, pegar o filho, comprar lanche no supermercado. A gente está rotinizado, de repente a gente olha e o tempo passou. E nós colocamos a vida na caderneta de poupança. A vida não é sempre para colocada na caderneta de poupança. Não, eu vou buscar a felicidade continuada quando perder 5 quilos, quando o filho se formar, quando a minha filha casar. Nós botamos na poupança a nossa vida e de repente olha para trás, já se passaram tantos anos e eu vivenciei apenas a rotinização da vida. Então, há perguntas no Livro dos Espíritos a esse respeito. O ser que resolve se isolar para meditar, isto é adequado, isso é correto? A resposta é: a vida dele não faz sentido se ele não interagir, se ele não produzir o bem para outro. Não faz sentido ele querer produzir o bem só para ele. Esta não é a razão de ser e existir no planeta de todos nós. Quanto mais nos isolamos, quanto mais nos escondemos dentro de nós mesmos, mais solitários e mais infelizes. Não há como ser feliz sem interrelacionamento, sem cooperação da vida. Os que se isolam, seja após... há poucos dias uma paciente angustiada, havia uma paciente que teve um câncer de mama há 10 anos, estava muito bem, mas chegou desesperada porque teve um atrito com 2 filhas, ela mora com 2 filhas, e neste atrito, no Natal, ela mandou as filhas saírem de casa e fazia 3 meses que ela não falava com as filhas. Estava angustiada porque isso poderia fazer mal e a doença voltar, porque ela entrou num estresse profundo. Então ela sofreu o máximo por ficar quase 3 meses sem falar com os próprios filhos. Ficou dentro de casa, depressiva, solitária, ansiosa por poder olhar e botar a mão nos filhos. Nós temos estas necessidades. Nós não chegamos à Terra para sermos seres isolados, zens, lá no alto da montanha. Não, nós nascemos para cuidarmos uns dos outros e nos melhorarmos como seres humanos. Mas ainda estamos muito longe, né? Todos nós estamos muito longe disso, mas felizmente, pela bondade e pela justiça divina, o que seduz a cena é a possibilidade de melhorarmos progressivamente. Essa é a grande nova, essa é a grande esperança, essa é a grande informação, de eu poder reencontrar quem foi, de eu poder melhorar continuadamente, de eu poder, num dado momento, ser feliz plenamente, sem ter mais a dor, a cólica, as inquietudes materiais, porque quanto mais eu me espiritualizo, mais me aproximo de Deus. Quanto mais superior eu sou espiritualmente, mais próximo eu estou da bondade, mais próximo eu estou da perfeição. E esse é o grande desafio, nos aperfeiçoarmos. Sabemos, às vezes, fazer silêncio frente a uma agressão. Difícil. Hoje, quem grita o palavrão mais alto parece que é o que tem mais razão. Quem dá o soco com mais força na mesa é que tem mais razão. Né? Nós custamos a ouvir as pessoas. Nós procuramos, de modo geral, mostrar só as nossas inquietudes. Quando a gente respira fundo, a outra pessoa mostra a inquietude dela. Ela respira fundo, eu mostro a minha de novo. E eu não consigo ouvir o que ela quer dizer, nem ela consegue ouvir o que eu quero dizer. Se nós saíssemos de casa uma vez por mês, meio período, meio dia, com o seguinte compromisso: hoje só vou ouvir e ajudar. Só ouvir e ajudar, sempre buscando captar mais a inquietude do meu interlocutor, daquele que está à minha frente, e ajudá-lo. O mundo seria muito melhor se fizesse isso uma vez por mês, meio-dia. A tendência é, quando alguém começa a falar, sobretudo se alguém está salientando, eu pegar a palavra e querer me salientar mais do que ele. Então nós ainda somos orgulhosos, vaidosos, mas somos bonitos espiritualmente.
temos um potencial espiritual fantástico que ainda não percebemos. O quão rápido poderá ser nossa evolução neste processo de entendimento da razão de ser e do sentido da vida. Nós sabemos que 70, 75 anos é a média de vida no planeta. Mas mesmo assim insistimos de que as coisas materiais é que são fundamentais. Chega aos 70 anos e eu não quero me desapegar de nada, me livrar de nada, passar nada para ninguém, eu quero que fique comigo. Estou morrendo e não quero assinar ali a herança. Nós ainda somos assim. Mas eu não quero ser apocalíptico em relação ao comportamento humano, não. Porque eu gosto muito do ser humano. Eu trato câncer. Eu trato câncer de forma grotesca ainda. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, o que nós usamos. Isso é grotesco. Estou lendo agora um livro chamado O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer. Como começou o tratamento do câncer na Terra? Foi a partir de 1947. Foi ontem, na guerra, quando se jogava gás mostarda para matar soldados, para matar. Verificou que aqueles que sobreviveram tinham uma queda tinham anemia e tinham queda de glóbulos brancos. Então viram que o gás mostarda destruía células. Aí começaram a usar mostarda para tratar câncer. Mataram muita gente, muita criança com leucemia, injetando gás mostarda. Mas começaram a perceber a dose, a melhor via da administração e de repente virou um medicamento contra câncer. Isso de 1947 para cá. As cirurgias do câncer de mama eram enormes, eram agressivas. Hoje já tem a combinação de cirurgia e radioterapia, menor agressividade. Estamos melhorando do ponto de vista material. Estamos melhorando nas ciências. E eu não tenho dúvida disso. Eu estou vivendo 40 anos a especialidade. E no começo eu tinha só Plasil para enjoo. Hoje eu tenho centenas de remédios. Isso do ponto de vista científico. Se nós temos a capacidade de melhorar nas coisas objetivas, nas coisas subjetivas que dependem só de nós, do nosso entendimento sobre nós mesmos, sobre minhas fraquezas, minhas virtudes, o que eu posso fazer, nós já sabemos aquilo que nos faz mal. De um modo geral, nós entendemos. Quando eu faço isso, eu fico mal o dia inteiro. Quando eu brinco com meu marido, com a minha mulher, meu filho, eu fico mal o dia inteiro. Então eu tenho que encontrar uma forma de dizer as coisas sem precisar brigar. Às vezes fazendo silêncio para poder fazê-los entender. Às vezes dizendo, se te faz bem, se te faz feliz fazer isso comigo, tudo bem, eu quero te ver feliz. Para ver se desaponta, para ver se faz pensar, mas sempre com o intuito do perdão, da compreensão, que parece ser difícil num meio como o nosso. E Cristo disse isso, não é? Perdoa, não importa o que te façam, perdoa. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Cristo pediu a Deus que nos perdoasse. Fazem 2012 anos que Cristo esteve entre nós. E nós, sobretudo quando estamos doentes, quando temos medo, quando temos angústias, ansiedade, nós rezamos um Pai Nosso mais profundo possível. Passou o medo, o Pai Nosso já não é tão profundo. Então nós temos estas características que mostram que temos muito que melhorar e com certeza vamos melhorar muito e vamos ser mais felizes. Pois não. Dona Nilza, procura fazer uma pergunta mesmo, e não um comentário, por gentileza. Isso. Professor, qual a influência ou que atuação o espírito sobre o físico com relação ao câncer? A interação corpo-espírito... O espírito em relação à doença sem dúvida, câncer. Sem dúvida, há uma relação íntima entre a energia, o espírito inerente ao nosso corpo e o nosso corpo. Então, a somatização, os efeitos das coisas mal resolvidas. Eu tenho convicção, pelo exercício da especialidade, que os pacientes que fazem só a quimioterapia por um determinado câncer e aqueles que fazem a quimioterapia combinados com a harmonização do seu ser, com a busca do entendimento do que aconteceu, com uma leitura mais aprofundada do porquê daquilo ter acontecido, eu tenho convicção pessoal de que estes evoluem melhor no tratamento da doença. Convicção pessoal. Tentei transformar isso num trabalho científico. Não encontrei ainda guarida de grupos espíritas, os quais eu ajudei a constituir para atendimento também ao câncer, para desenvolver o trabalho. Porque ainda, de alguma forma, predomina no seio dos espíritas a sensação de
vai comandar o meu processo? E quem comanda aqui sou eu, seres humanos. Mas eu tenho convicção de que a nossa energia, eu tenho convicção de que no futuro nós vamos conseguir controlar a vibração de nossas células no sentido de torná-las mais equilibradas, mais harmônicas e mais sobreviventes às agressões. Eu tenho convicção disto. A pergunta da Dona Elisa é muito interessante, muito oportuna, né? E a gente pode, inclusive, citar exemplos e fazer um raciocínio também. Exemplo bem claro, você conhece muito mais isso, mas só para exemplificar. Eu tive um grande amigo que ele tinha uma filha adotiva. Aliás, tinha várias filhas adotivas. Tá? Tinha uma filha adotiva. E essa filha adotiva, vou explicar como ele desenvolveu o câncer. Essa filha adotiva dele estava noiva. O noivo vinha de São Paulo sempre visitá-la, viajava a madrugada inteira, passava o fim de semana e ele voltava segunda-feira para São Paulo. Ele fazia isso sempre. Um determinado dia, quando já estava agendada a data do casamento, a família, os pais estavam fazendo os convites dos casamentos e visitando os familiares, os amigos, distribuindo os convites, certo? Quando chegou na sexta-feira, a filha não voltou para casa. E o que aconteceu foi o seguinte, que o noivo chegou e a filha não apareceu. Os pais pensaram, bom, deve estar na casa de uma colega, de uma amiga e tal. Esperaram algumas horas, chegou muito tarde, liga para uma amiga, liga para outra e nada de nenhuma amiga, parente, e depois começaram a ficar preocupados. Bom, para encurtar a história, que é um pouco longa, eles depois foram procurar na polícia, nos hospitais e nada. Não encontraram realmente a filha em hipótese alguma. E passaram desesperados. Quando chegou no final do domingo, a filha apareceu com um rapaz e disse, esse eu estou apaixonado por ele, eu vou ficar com ele. Aí os pais olharam, o noivo olhou, peraí, mas o que está acontecendo? Entende? E realmente o que aconteceu foi o seguinte, o noivo voltou para São Paulo, acabaram o casamento, telefonaram para as pessoas que lhe entregaram os convites que não ia mais existir o casamento, e o que aconteceu com a moça depois eu não sei, mas com o pai da moça ele desenvolveu um linfoma. A pessoa amiga nossa... Ainda entrando na sua pergunta, que eu acho muito interessante, porque nós fazemos a gênese de nossos problemas, é consequência, lei da ação e reação, né? Perguntaram a Pitágoras, famoso matemático, o que era destino. E ele enunciou de acordo com o seu teorema, o quadrado da hipotenusa com a soma do quadrado dos catetos. Então, lei natural, lei divina ao quadrado, mais livre-arbítrio ao quadrado igual a destino ao quadrado. Se pelo livre-arbítrio eu observo as leis naturais ou as leis divinas, eu tenho um destino. Se eu não observo, eu terei outro destino. Aí perguntaram por que o quadrado? Porque as coisas não acontecem só neste nível de existência, acontecem em outra dimensão também. E é interessante, eu digo mais à senhora, eu tenho convicção de que nós podemos curar nosso câncer, desde que nós consigamos entender por que ele se formou. Às vezes a gente diz, eu vou curar, mas não consegui perceber por que ele se formou, então eu não tenho tempo hábil para resolvê-lo, porque eu não consegui perceber por que ele se formou. Porque para resolver essa consequência eu tenho que atuar na causa, e tenho que eliminar a causa energeticamente negativa do meu corpo. E esta é o entendimento que nós poderemos ter lá na frente, na medida em que nos desmaterializarmos mais. Portanto, menos doenças materiais e mais percepção espiritual. Então, hoje, quando alguém diz, eu não vou fazer o tratamento porque eu vou fazer a cirurgia espírita e vou curar, eu fico pensando, se esta pessoa perceber o porquê ela ficou com doença, ela pode curar. Mas se ela for lá simplesmente sem ainda entender, sem corrigir a questão do ferimento às leis naturais e divinas, talvez não alcance isto. Porque senão seria injusto, né? Seria uma coisa, eu faço uma série de malefícios a mim mesmo, me angustio, me torturo, me traumatizo de todas as formas, depois eu simplesmente faço assim, alguém dá uma cirurgia espírita e me cura. Isso não tem nada a ver com resposta do livro dos Espíritos, isso não tem nada a ver com justiça, com bondade, senão eu vou ser um bandido e depois só rezo a Deus, Deus me perdoa e está resolvido. É a lei de consequência.
Mas é isto, nós estamos melhorando. Eu tive uma paciente, exemplo do doutor Ricardo colocou, uma paciente que teve um melanoma do olho. Melanoma dá em locais em que tem células que têm pigmentos, geralmente na pele. Mas a gente pode ter melanoma ocular, porque o olho tem pigmento, azul, castanho, não é? Bom, e o tratamento do melanoma ocular é tirar o olho, não tem outro tratamento. E você tem que tratar com a hipótese bem definida que é melanoma, porque não dá para fazer biópsia. Não se tira pedacinho para ver se é melanoma. É direto tirar o olho fora do paciente. Imaginem, né? Só que o diagnóstico é muito fácil de ser feito. Muito bem. Essa paciente tirou o olho há 8 anos atrás, na ocasião, 10 anos atrás, e 8 anos após a cirurgia, ela entra no meu consultório. Eu não sabia a ocasião que ela tinha feito isso, fiquei sabendo depois na história clínica, e ela me dizendo que estava com mal-estar no abdômen, que o abdômen estava distendido, estava muito desconforto, e eu comecei a fazer a história clínica dela. De repente eu olhei e vi que ela tinha um olho meio parado. Eu disse: "Só tem um problema na sua vista?" "Não, doutor, isso aqui é uma prótese, isso não é olho, isso é uma prótese, porque eu tive um melanoma no olho." Bum! Aí me deu eureka, melanoma ocular, metástase hepática. Isso, o melanoma do olho, ele vai com muita facilidade para o fígado, via sanguínea. E logo veio a hipótese que ela estava com uma doença no fígado. 8 anos após. Ora, eu fiz os exames e estava lá, um tumor, e era um melanoma. Por que 8 anos após essa célula cancerosa estava no corpo dela e não se manifestou em 2 anos, em 1 ano, só 8 anos após? Aí eu continuei investigando. Muito bem, essa senhora tinha uma única filha com 15 anos, ela era esposa de um militar. Essa menina engravidou solteira. E o pai disse: "Fora de casa, não te quero, mas vem em casa." A mãe entrou no desespero, a menina de 15 anos grávida. A mãe entrou em desespero. E esse desespero foi continuado. Aquele melanoma estava controlado imunologicamente, energeticamente, perdeu o freio pela ansiedade, pelo estresse, pela angústia de ver a filha se afastar. Que são sintomas do espírito? Que são sintomas do espírito. Aquela paciente desenvolveu uma doença 8 anos depois no fígado. Veja a correlação espírito-matéria, pensamento, matéria, consciência, matéria. A universidade tem que começar a estudar isso com mais detalhes. Eu falei uma ocasião aqui, e é tão interessante, eu vivenciei isso de forma tão emocionante, quando eu estava no mestrado da universidade. A experiência com o cães Beagle estava se oferecendo uma alimentação rica em gordura para testar um determinado medicamento para baixar a gordura. Pegaram 10 cães Beagle, mesma idade, mesmo peso, mesma raça, e um único tratador oferecia um alimento padrão para todos os cães, que era um alimento rico em gordura. Bom, passado um tempo, se dosou o teor de gordura no sangue dos cães e viram que um cão, a gordura não estava alta, estava muito pouco aumentada. E os 9, muito aumentada. Como? Mesmo cão, mesmo peso, mesma comida, o que é que aconteceu diferente? Começou-se a investigar o que havia acontecido diferente daquele cão não ter aumentado a gordura. A única diferença que constataram é que o tratador gostava daquele cão e pegava no colo e acariciava todo dia ao dar comida. Uma ocasião eu tive uma paciente com câncer de colo uterino avançado, muita dor. Eu passei por ela, era paciente de um outro médico, nós fazíamos visita na maternidade Carmela Dutra, aqui em Florianópolis, e nós passamos por ela e a visita era conjunta com médicos residentes, e eu não discuti o caso dela porque o responsável por ela não estava. Só que ao passar por ela estava com o dedo do pé fora do lençol, eu brinquei com o dedão do pé. Mas eu não sabia que nem olhei para a paciente, mas brinquei com o dedão do pé. E fomos ver a outra paciente na enfermaria. No outro dia, a nossa enfermeira disse: "Doutor Luiz Roberto, você não imagina a felicidade desta mulher, porque o senhor brincou com o dedão do pé dela. Ela entrou aqui com câncer de colo uterino avançado, sangrando, com muita dor, tomando morfina de 4 em 4 horas. Ontem à tarde, ela tomou só 2 injeções de morfina." Veja que coisa incrível, porque eu brinquei com o dedão do pé dela. Vejam como a energia em nós pode ser muito melhor aproveitada e nos fazer muito mais felizes. E nós ainda não sabemos usar essa energia para o nosso bem-estar e para o bem-estar da nossa comunidade. Né? Então tá, deixa eu te contar uma história de um paciente de câncer meu. Bom. Aliás, eu tenho um livro que está à disposição aqui, O Sentido da Vida, está aqui, com 10 histórias que marcaram minha vida profissional. Está aqui? Está aqui, sim. Ótimo, para quem tiver interesse depois.
E na livraria catarinense. E na livraria catarinense também, exatamente. Mas é o seguinte, eu não sou oncologista, não sou homeopata, mas uma ocasião uma paciente com câncer de cabeça de pâncreas, ela foi me procurar no consultório e mostrou os exames terríveis, né? O pior possível, né? E eu disse para ela assim: a senhora não está com a expectativa que eu trate seu câncer de cabeça de pâncreas com homeopatia? Ela disse: não, é porque eu já fiz tudo o que tem que fazer, segui todas as orientações, eu tenho um tempo de vida X, né? Já estava totalmente ictérica, etc, né? E normalmente eles têm 90 dias de vida, mais ou menos, em torno disso, né? Depois de estar avançado. Muito grave. É muito grave. Aí eu disse: eu quero que você me ajude. Eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer com essa mulher, né? Aí ela disse: não, eu sei, porque eu escutei que o senhor veio a parte espiritual, etc, eu quero alguma ajuda. Eu disse: bom, você sabe que o senhor tem que acompanhar com o seu oncologista, etc, etc, mas eu posso lhe dar uma ajuda. E durante um tempo nós conversamos sobre a importância do pensamento, do sentimento, das energias, o que é que ela pensa e sente e gera de campo de energia, atrai situações e no seu ambiente, na sua família, etc. E ela veio várias vezes à consulta na minha residência mesmo aqui, no Santa Mônica, ela ia lá em casa de vez em quando, né? E realmente a senhora começou a mudar, não fisicamente, mas astralmente, espiritualmente, ela começou a ter uma outra visão da vida, né? E eu estava assim, feliz por verificar as modificações que ela estava apresentando psiquicamente. Um determinado dia sumiu. E quando o paciente some de câncer, ou ele desencarnou ou mudou de médico, tem duas possibilidades, né? Então, aí eu disse: bom, tudo bem. Um dia eu estava no supermercado, aqui no Santa Mônica mesmo, e vi a filha dessa senhora. Eu disse: meu Deus do céu, a filha daquela senhora que tem câncer de cabeça de pâncreas, estava na fase final, né? Aí eu fui chegando no carrinho e tal, para ver se tem oportunidade de pegar alguma notícia, né? Aí ela me viu, né, sem querer, né, me viu e disse: ô, doutor Ricardo, tudo bem? Tá tudo bem. Eu disse: como é que está sua mãe? Ah, muito bem. Pensei: bom, muito bem, né? Muito bem, muito bem. Aí, e depois, o que aconteceu com ela? Não, ela foi curada. Foi curada? Aí eu fiquei mais intrigado ainda, né? O senhor fez um bom trabalho. Eu fiz um bom trabalho? Ela está curada? Aonde que ela está? Ela no cemitério de Itacorubi. Aí eu fiquei branco, né? Eu disse: mas como? Ela está curada, está bem ou está no cemitério de Corubi? Aí ela disse assim: o senhor esqueceu o que o senhor fez? Eu disse: eu jamais assustado ainda, né? Não, eu expliquei que eu fiz e tal. Pois olha, o que aconteceu foi o seguinte: ela chamou o primo que não falava a vida inteira, ela se reconciliou com o primo, fez uma doação para um orfanato tal, resolveu o problema, porque ela era uma pessoa difícil assim, complicada e tal, resolveu o problema com toda a família, se despediu de todo mundo, as pessoas passaram a admirá-la, gostar, etc. Realmente ela modificou a vida completamente. E o senhor está de parabéns, ela morreu curada. Entende? Né? Na verdade, nós não podemos, por questões da academia, nós não podemos oferecer aos pacientes tratamentos que não têm fundamentação científica de acordo com instrumentalização cartesiana, metodologia de investigação, etc. Sob pena do próprio paciente me processar se souber que eu fiz um procedimento não convencional, né? Um procedimento experimental. Então, eu sou obrigado a oferecer, por questões profissionais, os tratamentos que são estudados. Com certeza. Mas aquilo que eu falei a vocês, eu pessoalmente tenho convicção de que estes aspectos de caráter energético fazem diferença. Gostaria de transformar isso num trabalho científico e já me propus várias vezes a isso e ainda hei de conseguir. Meu filho é oncologista, provavelmente vou conseguir isto. E juntar um grupo de pacientes que tratam só convencionalmente com aqueles que tratam convencionalmente mais tratamento não convencional, com mesma patologia, homogeneidade, número X de pacientes, usando metodologia científica. Eu tenho convicção de que vou encontrar melhores resultados, porque tem publicação sobre isso já, né? Orações que são feitas peticionárias para pessoas que estão em UTIs de cardiologia em Nova York, foi feito um estudo interessante e publicado numa revista com razoável impacto.
dirigiram orações para um grupo de pessoas internadas na UTI, pessoas conhecidas, e um outro grupo de pacientes não recebia as orações. Verificou-se que aqueles que recebiam as orações, para os quais era feita a oração, eles tiveram alta mais rapidamente, sobreviveram mais tempo e tiveram cura mais rapidamente, em comparação com aqueles que não receberam oração. Então, há algo mais que tem que ser estudado. Pois não? Tem uma pergunta na internet. Tem mais uma perguntinha aqui da internet, da Cida de São Joaquim. Ela pergunta o seguinte: quando esse câncer acontece com uma criança, será que é mesmo com ser criança não consegue localizar o corpo físico? Bom, o câncer em criança é muito menos frequente. O câncer é uma doença que incide geralmente a partir dos 44ª década da vida. Entretanto, o câncer de criança ocorre, sobretudo os linfomas, os sarcomas, são tumores musculares, os tumores oculares, né? Os linfomas, como falei. O entendimento de ser criança leva ao entendimento de que eu posso ser uma criança com um espírito muito velho, ou ser um velho com um espírito muito jovem, muito criança ainda. Primeiro, eu trago um karma, eu trago uma herança que me possibilita desenvolver doença, ainda que encarnado num corpo, ainda que criança ainda neste corpo. Então eu desenvolvo por isso. Traz também a possibilidade de que essa seja uma forma mais rápida de espiar, né, de coisas havidas em vidas pretéritas. É óbvio, nos parece extremamente cruel uma criança com câncer. E quando eu comecei a oncologia aqui, não tinha oncologia pediátrica, e eu atendia muito criança com câncer na vista, com retinoblastoma, que é bilateral. As mães têm que estar atentos às crianças, nenenzinhos, que tem o olho de gato, a fenda, a menina dos olhos alterada, porque ali pode ter um retinoblastoma, a criança não é neném, não consegue dizer, as mães têm que estar atentas. Então era cruel, era extremamente sofrido para mim. Eu tinha filhos pequenos, atender crianças com tumor nos olhos, que você tinha que tirar o olho da criança, né? Então eu me perguntava, o que essa criança fez para ter que passar por isto, né? Mas à luz do conhecimento espírita, à luz de que naquela criança pode ter um espírito muito antigo, que aquele corpo é um corpo de matéria, me fez entender um pouco mais a razão de ser da doença em pessoas boas, da doença em jovens, né? Da doença em... Olha, era tão bom e Deus levou, o outro que é tão ruim ainda está aqui. O que a gente diz, né? Mas por que Deus levou aquele que é tão bom? Talvez porque precise mais dele, de forma mais abrangente, como espírito, porque ele já é bom, vai para um nível superior, o outro tem que aprender um pouco mais. Então, tem uma série de nuances em relação a esta pergunta que envolve aprofundamento até no conhecimento espírita para responder melhor. No livro dos Espíritos tem várias perguntas que tratam desse assunto. Eu faço normalmente, a pedido do Dr. Ricardo, um conjunto de perguntas que devem me ser apresentadas para mim desenvolver o tema. Entretanto, nas 3 vezes que eu estive aqui, a Helena só conseguiu fazer uma pergunta. Eu não dei chance. Desta feita eu não fiz 10, fiz 5, sabendo que você ia fazer só uma. Me perdoa, por favor. Mas outra vez a gente recombina. Mas muito bem, foi muito interessante. Bem, gente, nós já ultrapassamos o nosso horário, inclusive com os bônus e extras de tempo, né? Então nós vamos encerrar a nossa... Posso despedir? Ok, então se despede, faz a prece. Não, peço a você, por favor. Não? Tá, então se despede. Você é muito bom. Só queria me despedir de vocês e até pedir, agradecer a generosidade de vocês, o carinho da atenção que me deram, e pedir até desculpas pelo meu entusiasmo na manifestação. Normalmente um palestrante espírita, ele é brando, com aquela voz assim, né? Mas eu tenho muito entusiasmo nas coisas que eu acredito e nas coisas que eu falo. E aí eu coloco muita energia nas coisas. O pessoal fala assim também. Eu coloco muita energia nas coisas. Então eu peço desculpa por se vocês estavam esperando algo mais poético, por eu não ter feito. Por outro lado, eu gosto muito de poesia. Eu sou muito romântico. Eu tenho um livro de poesias. Eu sou muito romântico. Eu já choro vendo o Rei Leão. Então, eu quero dizer a vocês que o Enfield disse uma ocasião: se não houver frutos, há de bastar a beleza das flores. Se não houver flores, há de bastar a sombra das folhas.
Se não houver folhas, há de bastar a intenção da semente. O Livro dos Espíritos plantou sementes fecundas. E eu trouxe algumas informações sobre o nascedouro do Livro dos Espíritos e sobre esta formidável pessoa cognominada Allan Kardec. Eu trouxe, e não podia ser diferente, estas informações para aumentar percepção ou para análise crítica do que eu estou dizendo também. Eu trouxe pensando muito em Deus. Eu fiquei uma semana pedindo a Deus que eu pudesse ser útil nesta estada aqui. Vocês não imaginem, eu disse para o Ricardo, não sei como é que vou desenvolver esse tema, porque eu costumo desenvolver tema mais filosófico, e esse é muito objetivo, esse tema. Às vezes médium, no ano de 1800 ou tal, eu gosto de desenvolver mais tema filosófico. Mas eu desenvolvi esse tema pensando em Deus, porque pessoalmente tenho a convicção de que Deus está nos observando e nos aguardando. Então, que todos possam levar às suas casas uma energia boa, que eu espero tenham conseguido perceber aqui. Que todos possam, ao entrar em casa, que os seus parentes sintam que vocês estão irradiando, que estão radiantes e irradiando. Porque eu vejo em cada um de vocês, em cada pessoa com quem eu tenho contato, pessoas com potencial de serem cada vez mais bonitas. E vocês, como nós, somos bonitos. Precisamos perceber o quão bonitos somos e fazer com que esta beleza, com este perfume que podemos fazer acontecer em nosso meio, torne esse nosso mundo, ainda que pequeno, um pouco mais feliz, um pouco mais equilibrado. Então, que Deus os ajude a ajudar, que Deus os faça cada vez mais felizes, equilibrados, harmônicos e sem medos. Certos da vida futura, certos de que há algo grandioso que nos espera e que não acaba nunca, porque é a felicidade permanente que vai nos fazer cada vez mais integrados na vida cósmica, na família cósmica. Agradecendo a presença do nosso convidado e da equipe espiritual que nos assessorou, possamos levar essas energias boas com quais encerramos a reunião. Assim seja.